Bom, e manifestantes se reuniram nesse domingo em frente ao Banco Central, em Brasília, pedindo a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo também cobrou a prisão humanitária depois da transferência de Bolsonaro da Polícia Federal para Papudinha. O senador Isalci Lucas pediu mobilização popular. A população precisa reagir, precisa manifestar, tem que sair do sofá, sair das redes sociais e vir para cá, realmente para manifestar a nossa indignação do que está acontecendo. Já o desembargador aposentado, Sebastião Coelho, pediu prisão humanitária. Primeiro, inicialmente, ele deveria estar preso na unidade do Exército Brasileiro, porque ele é oficial. Mas a covardia do general Tomás, covarde, não aceitou o Bolsonaro nas suas instalações. Ele agora está no presídio militar, da Polícia Militar do Distrito Federal. É o melhor? Não. Ele deve ir para casa por conta da sua saúde. Isso é normal. Qualquer juiz de vara de execução penal já teria colocado o Bolsonaro em casa. Então, esses esquerdistas mentirosos que ficam falando, olha, o Bolsonaro está na Papuda. Bolsonaro não está na Papuda. Bolsonaro está no presídio da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, Piotr, a gente traz dois exemplos de manifestações pacíficas. A primeira do deputado Nicolas Ferreira, que faz essa caminhada pela liberdade de Minas até Brasília, e também esse protesto que ocorreu no fim de semana em Brasília, pedindo a prisão humanitária de Jair Bolsonaro. Poderia até ter mais gente. Será que o fator medo ainda pesa para parte da população, Piotr? Acho que talvez sim, uma parte do medo. A outra é o momento, né? Janeiro é um mês difícil no Brasil. Mas eu vou me juntar ao que disseram aí o Augusto e a Ana. Tem um pessoal que não acredita em nada, né? Diz assim, por que o Nicolas está andando? Isso não vai mudar nada a vida de ninguém. Tá, quem disse que não mudou? Porque Augusto se lembra dessa história. Quando começou a ideia sobre a Dilma Rousseff, a certeza absoluta é que o presidente da Câmara à época não ia pautar o processo de impeachment. Pautou. Pautou e ela foi empichada. E convenhamos, né? E depois daquele impeachment pela metade do Senado, foi defenestrada pelo eleitor de Minas Gerais. Tudo bem que depois veio o Pacheco no lugar dela, mas aí são as consequências da política e da democracia. Mas a Dilma foi empichada. Por que essa manifestação tem pouca gente? Mas o debate está lá. As pessoas estão falando isso. Porque isso, em algum momento, o sujeito, quando está assistindo televisão agora, vê e fala, ele vai ficar constrangido, ele se constrange. Mas o debate se constrói aos poucos. Augusto cansa de contar essa história da anistia, que eu só acompanhei por livros, e o Augusto acompanhou ipsis literis no dia a dia. A anistia era uma senhora, né, Augusto? Era. Que começou. E depois veio a anistia de fato, como de fato deveria ter acontecido. Terezinha Zerbini. Ou seja, mas o que não pode é não fazer. Qual foi o grande erro, por exemplo, da oposição venezuelana? Não concorreu a uma eleição, não foi? Não vamos porque o Chávez é um ditador e a gente não quer participar. Foi o maior erro da vida da oposição venezuelana. Olha o preço que eles pagaram depois. O que a gente precisa é, claro, que mais gente se envolva no debate. Se até outro dia achava que o Bolsonaro tinha que ser preso por qualquer coisa e agora começa a ver absurdos na prisão do Bolsonaro, que ótimo que essas pessoas começam a ver isso agora e se colocam do lado justo da lei. Do lado da lei. A lei pretende sempre ser justa. Então, quer dizer... agora não, você antes pensava daquilo e diz aí, fez o L, não sei do que. Não, traz essas pessoas para o lado de cá. Eleição, Augusto disse há pouco, né? Eleição se ganha com voto, com a maioria dos votos. Se você não tiver maioria de votos, você não ganha uma eleição. E imaginar que, mas o que vai acontecer no futuro? Bom, faz o presente. O presente é continuar se manifestando, é continuar denunciando todos os arbítrios da justiça, é continuar denunciando esse Supremo tóxico ao Brasil, porque o Supremo se tornou tóxico ao país, porque ele é tóxico antes da Constituição do país. Nada que vem do Supremo hoje, à exceção da tentativa do presidente agora, o ministro Fachin, de trazer aí o tal do Código de Ética, né? Imaginar um Código de Ética para ministro Supremo, de quem se espera reputação ilibada, já é um absurdo. Mas, dadas as condições, talvez isso comece pelo menos a dizer, olha, o presidente da casa acha que isso aqui está uma bagunça, por isso que vai precisar de um Código de Ética. Mas isso não vai servir para... Como não vai servir para nada, as coisas começam pequenas. Agora, depende do apoio. Depende do apoio. Voltando só ao assunto anterior, Paulo, rapidamente, o que disse aí o senador Flávio Bolsonaro. Para de dar tiro no pé. Tem um inimigo, o inimigo está do lado de lá. Então vamos, citou o nome de todo mundo. Porque você imagina que um eleitor, por exemplo, do Zema, ou um eleitor do Ratinho Júnior, ou do Tarcísio, ou do Caiado,
Esse sujeito, a maioria dessas pessoas, no segundo turno, votaria em quem? No Lula? Não, impossível imaginar isso aí. Por uma questão de valores, de convicções. Você não tem 100% para nada nem para um lado, mas a maioria... Então você não pode queimar pontes. E tudo começa pequeno. As manifestações, o que o Nicolas está fazendo, a manifestação em Brasília agora, a gente viu o doutor Sebastião aí, o debate precisa permanecer vivo. As denúncias precisam permanecer vivas ali, porque o absurdo continua ocorrendo. O presidente Bolsonaro continua sendo açoitado por uma justiça completamente absurda que veio do Supremo Tribunal Federal. Mas que sejam bem-vindos os que mudam de ideia. A mesma coisa, cometeríamos o mesmo erro se depois do voto do ministro Luiz Fux a gente começasse a conversa, mas antes ele não votou assim. Antes ele disse que um por todos e todos por um. Calma, tá bom. Ele fez isso, é um erro? Foi, a gente não está mudando de ideia. Nós só estamos lembrando que aqui a gente tenta apresentar argumentos para que as pessoas se convençam que eventualmente estão erradas. Então, digamos que o Fux, eu ficaria muito orgulhoso se o Fux declarasse que mudou de ideia ouvindo a gente. Claro. Não é problema nenhum, não é ofensa nenhuma. Eu jamais tentaria proibir o ministro Fux de apoiar algum candidato que eu apoio. Isso aí não faz sentido. Disputa política é convencimento, é trabalho de convencimento. Se você consegue convencer um adversário, você vai jogá-lo de novo para o lado oposto? Só maluco faz isso. Ou então, se o ministro Fux pensasse assim, bom, todos os ministros já estão votando contra o que eu penso, então que eu vou votar? Eu vou dar mais um voto ali igual. Quer dizer, não vou divergir. Quer dizer, teríamos ausência de um voto divergente, foi amplamente discutido, amplamente didático e amplamente relevante, porque é um ministro dando aquele voto, não importa se é um e dois, a gente precisa ter alguém começando. Meu pai sempre me ensinou um ditado que era o seguinte: começo de mingau é água. Então a gente sempre tem que começar de algum lugar e esse lugar nunca é o mais glamuroso, nunca é o perfeito. Pô, alguém precisa começar. Se você desiste antes... Exato. Não, mas as ruas estão vazias. Bom, mas alguém está lá, que isso estimule os outros. Muita gente fala para mim assim, você ainda continua falando de lei? Eu vou continuar. Em geral, quem me diz isso é sempre uma pessoa que não está falando de lei nem de nada. Está simplesmente num lugar de desistência. Pô, tem que falar do que é certo, tem que manter viva a lei, tem que manter vivos os valores, manter vivas as ideias, porque é assim que você estimula, convence os outros, mobiliza as ruas. Tem que começar de algum lugar. Faz parte, é normal que assim seja. Tomara que, enfim, as pessoas entendam isso e se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter, enfim... em algum momento o apanhado de pessoas necessário para que algo de concreto aconteça. Pois é, deixa eu trazer aqui a participação do nosso espectador no chat, que eu joguei para o Pioto. Será que não é medo das pessoas de voltarem às ruas e se manifestarem? Ele disse o seguinte: acho que não é medo, é que o povo está desacreditado da política, dos políticos, mas é bem isso, não dá para a gente cruzar os braços e não fazer nada. Se a coisa já está ruim e a gente segue aqui denunciando todos os dias, imagina se a gente não fizesse nada. Não podemos desistir. Exato. Ao contrário, quando ninguém está fazendo, é que você tem de fazer. Se todo mundo estiver fazendo, talvez você não seja relevante, porque já está todo mundo fazendo. Mas se ninguém está fazendo, aí é que você é importante. Aí é que é importante que alguém comece. E rapidamente, Paula, só sobre essa questão, vale sempre pontuar essa ida do Bolsonaro para Papudinha, enfim, o Moraes deferiu aquilo que ninguém pediu e ignorou aquilo que foi pedido a ele, que é a prisão domiciliar humanitária. É sempre bom a gente registrar. O que foi deferido ninguém pediu e o que foi pedido ele ignorou.